de eleições municipais, o programa de hoje apresenta uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que permitiu a participação de candidatos de partidos pequenos em debates nas emissoras de rádio e televisão. Com a decisão, se esses candidatos forem convidados pelas emissoras, eles não poderão mais ser vetados por políticos que integram partidos maiores, com no mínimo 10 representantes na Câmara Federal. Veja a partir de agora como esse caso chegou ao STF, como votou cada ministro da Corte no julgamento e o que pode mudar no cenário político eleitoral com a decisão do Supremo. Os debates políticos promovidos pelas emissoras de rádio e televisão permitem que o eleitor conheça as propostas dos candidatos e fique bem informado na hora de votar. Em ano de campanhas eleitorais mais curtas e mais baratas, segundo decisão do próprio Supremo, que proibiu a doação de empresas para campanhas políticas, esses debates prometem ser ainda mais decisivos na disputa por votos. Só para se ter uma ideia do alcance dos debates no rádio e na TV, um levantamento feito pelo Ibope no ano passado revelou que mesmo com o crescimento da internet, a televisão é a principal fonte de informação de 95% dos brasileiros, seguida do rádio, com 55%, e a internet, com 48% da preferência nacional quando o assunto é informação. O alcance do rádio e da televisão atrai a audiência de eleitores e o interesse de políticos. Mas, desde o ano passado, com a aprovação da mini-reforma eleitoral, alguns se sentiram prejudicados. Isso porque aqueles candidatos de partidos menores, com menos de 10 representantes na Câmara Federal, dependiam da aprovação de 2/3 daqueles candidatos aptos a participar do debate. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a regra mudou. Agora basta o convite das emissoras para que aqueles candidatos que integram os chamados partidos nanicos participem do debate no rádio e na TV. O melhor dá chance para todos, porque os grandes monopolistas, aí só entra os candidatos que eles querem. Não, saber de todo mundo, né? Saber o que eles pensam, as outras propostas, dá oportunidade também. Eu não gosto dessa coisa de hierarquia, superioridade. Eu acho que a minoria também tem que participar porque a voz do povo é a voz de Deus. Sim, nós temos que conhecer todos, né? Todos os candidatos, não importa se é pequeno ou grande. Talvez de um pequeno partido saia um grande político. Para permitir a participação de candidatos de partidos menores em debates no rádio e na TV, mesmo que o convidado pela emissora não atenda ao requisito legal que garanta a participação dele, o Supremo deu interpretação conforme a Constituição. Mas o tema não foi o único discutido no julgamento. A Corte ainda avaliou outros questionamentos referentes à mini-reforma eleitoral. Entre eles, as regras de distribuição do tempo dos candidatos na propaganda eleitoral gratuita. Em relação à propaganda eleitoral, ela não trouxe mudanças. A propaganda eleitoral, atualmente, ela já é de forma proporcional. Então, se o partido tem maior representatividade no Congresso, ele vai ter mais tempo de propaganda eleitoral. Se tem menos representatividade, o tempo dele também será reduzido. Por mais que pareça injusto, e aí seria até uma forma deles ganharem mais representatividade, a princípio esse é o critério estabelecido por lei e não poderia o STF inovar nesse campo eleitoral. Eles não podem atuar como um legislador positivo. Eles não podem substituir o Congresso Nacional. Então, se a lei previu assim, é assim que vai ficar. A advogada esclarece que a única mudança foi mesmo em relação à possibilidade de participação dos candidatos que integram partidos pequenos nos debates promovidos pelas emissoras de rádio e TV. O que a lei previa? Que partidos com maiores representações, eles tinham já esses candidatos tinham direito a participar do debate eleitoral. Então, as emissoras, elas podem convidar esses partidos. E, a princípio, de menor representatividade, não teriam essa opção. Só que isso foi uma discussão trazida pelo ministro Barroso, que isso feriria, a princípio, a questão da democracia. O que nós queremos no debate é saber a contribuição que todos esses parlamentares, ou possíveis parlamentares, eles vão trazer no Congresso. E aí, qual foi a ideia que foi, então, acolhida pelo ministro Toffoli e demais ministros?
o ministro Toffoli era o relator, ele trouxe a ideia de que o mesmo partido com menor representatividade, se ele for convidado pela emissora, se a emissora achar, então, interessante a participação daquele candidato específico, os partidos com maior representatividade, eles não podem vetar essa participação. Eles citaram um caso que aconteceu em São Paulo em que houve esse veto. E aí, eles não querem que isso aconteça. Em São Paulo, no mês passado, a candidata à Prefeitura do Estado, Luísa Erundina, foi impedida de participar de um debate promovido por uma emissora de televisão. Ela foi vetada por candidatos rivais, políticos que integram partidos maiores. Luísa Erundina aparece bem nas pesquisas. Um levantamento feito pelo Ibope no mês passado revela que ela tinha 10% de intenções de votos. A mesma pesquisa apontava na época que o candidato que estava em primeiro lugar aparecia com 30% de intenção do eleitorado. A decisão do Supremo beneficiou Luísa Erundina e outros candidatos que aparecem com boa colocação nas pesquisas de intenção de votos para as eleições de outubro. Entre eles, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSOL. Com a candidatura Marcelo Freixo, quanto no caso de São Paulo, com a candidatura Luísa Erundina, que os integrantes dos partidos que não adotam coligações por princípio, eles ficam prejudicados e podem ser alijados pelo voto da maioria. Portanto, eu acho que viola o princípio do pluralismo político, que é uma decorrência do princípio democrático, você permitir que o adversário decida se você pode ou não participar, sendo que, no caso, nesses dois exemplos concretos, o partido tem baixa representação na Câmara, mas ambos os candidatos, tanto no Rio quanto em São Paulo, estavam no topo das pesquisas, em segundo e terceiro lugar. As ADINs foram ajuizadas pela ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, e por partidos políticos. Essa cláusula do artigo 46 da lei da mini-reforma eleitoral, ela tem a ver com uma ofensa direta o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, que fala da legitimidade do pleito, normalidade, da proteção que o Estado tem que dar a essas questões. Ora, permitir que determinados candidatos não queiram que o primeiro, o segundo lugar ou o terceiro lugar das pesquisas, né, o critério não é da pesquisa, na verdade, mas assim, que aquele candidato que tem uma visibilidade, que tem uma potencialidade de ser eleito, não tem a visibilidade que o debate vai ter nessas eleições, isso é flagrantemente injusto, isso é flagrantemente indevido. Isso interfere, tem uma potencialidade gravosa de interferir no resultado das eleições. O debate, tal como a propaganda política, ela tem que ser o mais ampla possível, até porque é um direito do eleitor, para conhecer um pouco do espírito e da personalidade do candidato, que no debate, com confronto direto, né, na forma ao vivo, sem cortes, é que a gente consegue perceber como que é efetivamente o candidato, tanto quanto ao preparo, quanto à sua questão pessoal. Porque você retirar alguns candidatos pelo critério de acima de 9, está retirando candidatos que têm uma expressão política acentuada e, às vezes, até prestigiando um candidato que está com uma intenção de votação mínima. Então, não é um critério razoável para a democracia. Qual é a estrutura, o sistema criado pela lei? É um sistema baseado num acordo previsto no parágrafo 4º desse artigo 46 da lei eleitoral entre, de um lado, a emissora de rádio e televisão que pretenda realizar o debate e, do outro lado, os partidos políticos que detenham pelo menos 10 representantes na Câmara Federal. Então, nesse sentido, as normas da Lei 13.165 são bem-vindas porque elas pretenderam viabilizar uma flexibilização na formatação dos debates eleitorais, contemplando a possibilidade de limitação do número de participantes de acordo com a performance eleitoral nas eleições anteriores dos diversos partidos políticos existentes no país. Sobre a participação de candidatos que integram partidos pequenos em debates políticos, a maioria no Supremo foi favorável à medida.
A seguir, você vai ver como votou cada ministro do STF. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. A edição de hoje apresenta uma decisão que altera as regras dos debates políticos promovidos pelas emissoras de rádio e televisão. A partir de agora, aqueles candidatos que integram partidos menores terão oportunidade de expor suas propostas aos eleitores nos debates, se forem convidados pelas emissoras. Antes do julgamento no Supremo, eles poderiam ser vetados pelos concorrentes. A decisão foi tomada no julgamento em conjunto das 5 ações diretas de inconstitucionalidade, apresentadas por partidos políticos e pela ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Elas questionavam pontos da mini-reforma eleitoral, aprovada pela Câmara dos Deputados no ano passado. 6 dos 10 ministros do Supremo consideraram inconstitucional permitir que partidos aptos a participarem do debate pudessem vetar a participação de candidatos com partidos de menos de 9 deputados federais. Isso mesmo se a emissora tivesse optado por convidá-los. O relator de 3 ações foi o ministro Dias Toffoli. Eu penso que futuramente o Congresso Nacional, a sociedade, a academia, aqueles que atuam no direito, a classe política, devem refletir no sentido de verificarmos realmente uma maior maturidade e uma maior liberdade, uma liberdade responsável. A quantidade de controles leva a uma quantidade de litígios muito grande. O relator ainda chamou atenção para as regras de convite das emissoras de rádio e TV. Muito interessante a abordagem colocada pelo próprio representante da ABERT, que veio à tribuna, sob o critério de se mesclar número de parlamentares mínimo de representatividade de um partido com uma proporção do que há nos indicadores das pesquisas eleitorais de candidatos que estão em partidos ou coligação com menos de 10 parlamentares, mas que, por exemplo, estejam com 12%, 13% em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais. Porque parece que as próprias emissoras que têm a faculdade teriam interesse de chamar aqueles que atrairiam uma maior audiência. Mas cuja regra dos 2/3 podem excluí-los. Esse é o maior drama, na minha análise, de todas as ações que estão aqui postas. Esse é o maior drama. Então, por exemplo, estes 2/3 que têm mais de 9 deputados, e, portanto, obrigatoriamente são chamados pelas emissoras que querem fazer o debate. Eles têm o direito de excluir, por exemplo, um candidato de um partido que tenha 2 deputados, mas esteja com 20%, numa média dos principais institutos de pesquisa. A representatividade de alguns candidatos que compõem partidos pequenos, mas que mesmo assim prometem bom resultado nas eleições de outubro, aponta para uma realidade pouco comum em outros países. O grande número de partidos políticos aqui no Brasil e, consequentemente, o número maior de candidatos por eleição. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, eles contam com apenas 2 legendas, o Partido Republicano e o Partido Democratas. Aqui no Brasil, atualmente 35 partidos políticos estão registrados no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do Supremo ressaltaram que muitos partidos políticos nascem por conveniências, o que representa um grande problema para a política brasileira. O grande problema do quadro político que se manifesta também nesse julgamento é, como já observado, a proliferação de partidos políticos de baixa densidade programática e representativa, que um pouco dificulta, quando não inviabiliza, o funcionamento do sistema. A questão talvez é essa, não é
o número de partidos em si que possa ser o problema, mas a ideia de que, pelo fato de ser partido, todos eles têm que ter uma igualdade. A reforma política que o país aguarda exige que se enfrentem essas questões. Já em relação à participação de candidatos pequenos em debates, o Supremo deu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da Lei 9.504 de 1997. Entendimento que foi questionado por alguns ministros da Corte. Todos reconhecem, isso é fato público e notório, que nós temos, ou a grande maioria dos partidos, não tem nenhum caráter programático ou principiológico e, em não tendo este caráter, a meu ver, não tem direito também de expressar suas opiniões. Então, é preciso que haja um critério. E me parece que o critério escolhido pelo legislador é um critério razoável, baseado na proporcionalidade, e o intérprete constitucional deve aproveitar o máximo possível a lei que foi aprovada pelo Parlamento, na medida em que ela não é flagrantemente incompatível com a Constituição. É facultado o debate, a empresa não é obrigada a fazer, de televisão, da imprensa, não é obrigada, porque isso está calcado na liberdade da imprensa, e, ao mesmo tempo, ela obrigatoriamente tem de colocar ali no palanque, se tiverem 20 candidatos que preenchem esses 2/3 a que a lei se refere, eles vão debater. E ela quer saber se pode convidar um one-man show que vai fazer mais sucesso do que os 20. Eu fiz uma pesquisa e em São Paulo e no Rio de Janeiro nós temos 11 candidatos. Salvo engano, acho que é essa a situação. Mas, em tese, considerando o número de parlamentares hoje na Câmara dos Deputados representados nesse sentido, nós teríamos hoje 28, né? Ou 20, 28 ou 20. Não é? Portanto, isso, primeiro, é um desestímulo para o debate. Imaginemos um debate com 20 candidatos, ou mesmo com 11 candidatos, né? Acaba não tendo grande utilidade. Os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki negaram integralmente os pedidos da Abert e dos partidos políticos. Eles entenderam que não há solução perfeita para nenhuma das questões. Eu acho que nós temos que ter cuidado aqui e não criarmos uma lei nova, um critério novo, uma lei nova. Falando aqui dos não aptos, a lei diz que 2/3 podem excluir não aptos. É isso que a lei diz. A hipótese de 2/3 incluir concorrentes em melhores condições, isso é uma fantasia. Não podemos substituir o critério da lei de quem é que é obrigado aí ou não é obrigado aí, por um critério de uma emissora. Vou tentar, quiçá, fazer uma linha divisória entre essa questão que Vossa Excelência está referindo agora, que são os debates, e a questão da propaganda eleitoral. Não acho que a solução seja a mesma. E a segunda observação, nesse caso concreto, acho que Vossa Excelência está resolvendo um problema. Nós ainda não resolvemos os outros que temos, porque eu tenho dúvida que esta questão esteja posta pela Abert nesta ação direta de inconstitucionalidade. A questão pertinente aos debates, ela não encontra um regramento expresso no texto constitucional. Então, o legislador infra, no exercício das suas opções legislativas, efetuou esse regramento e vem fazendo essas alterações. Foi um debate longo com várias propostas discutidas. Entre elas, o critério para o convite das emissoras de rádio e televisão àqueles candidatos com menor representatividade. A colocação deles nas pesquisas eleitorais foi um ponto analisado. O cidadão quer ver, ouvir e debater com quem ele tenha demonstrado interesse, e eu acho que essas pesquisas, quando legítimas, podem realmente fazer com que não se caçem debates, mas que se perca inteiramente o objeto que poderia levar à sua ocorrência, uma vez que não é obrigatório. Tenho presente sempre um valor maior, que é o valor ligado à preservação das minorias, porque sem elas nós não podemos falar em democracia.
Sem terem voz, as minorias também não se tem democracia. Sem o respeito do Estado pelas minorias, é impossível cogitar-se de Estado democrático. Então, a interpretação que eu faço dos dispositivos impugnados parte dessa premissa. Essa regra legal rompe a igualdade de participação dos que atuam no processo eleitoral como protagonistas relevantes, tanto as agremiações partidárias de um lado, como os seus candidatos de outro. Na realidade, a ideia de viabilizar a participação de todas as vozes no debate eleitoral extrai a sua legitimação de um dos fundamentos mais expressivos subjacentes à própria concepção democrática de poder, que se traduz no respeito ao pluralismo político. É importante ressaltar que um outro ponto questionado se referia à distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita. Neste quesito, não houve alteração. Os ministros mantiveram as regras atuais, em que os candidatos com maior representatividade conseguem mais tempo no rádio e na televisão para divulgar suas ideias, seus projetos eleitorais. Já aqueles candidatos que não têm assento suficiente na Câmara Federal tem o tempo reduzido. Eu considero que esse descrime é legítimo. Quer dizer, a igualdade como é corrente é tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais. E, evidentemente, um partido que não tenha nenhum representante na Câmara dos Deputados tem uma situação diferente do partido que tenha uma substanciosa representação na Câmara dos Deputados. Eu lamento que a regra, por ser geral, afete as legendas de aluguel e afete as legendas que têm uma densidade representativa, programática e potencial de crescimento. O problema é que nós temos que ter uma regra que valha para todos e, portanto, um efeito colateral é prejudicar os pequenos partidos que têm uma legitimidade relevante. Eu vi a queixa do partido, não sei se alguém viu, em que eles exibiam um filme da corrida de 100 metros rasos do Usain Bolt e eles demonstravam o tempo, o número de segundos que sobraria para o partido fazer a sua propaganda. Então começa a corrida e quando o Bolt está quase chegando, acaba. E eles dizem assim, o nosso tempo na televisão não dá nem para assistir uma corrida de 100 metros rasos. Portanto, a queixa é legítima. Porém, as circunstâncias do quadro partidário, que cabe ao Congresso resolver, nós não podemos solucionar esse problema, é que geram esse efeito colateral que eu pessoalmente lastimo. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer as regras para os debates nas emissoras de rádio e TV. Até já! O assunto do programa de hoje é eleições. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que as emissoras de rádio e televisão poderão convidar aqueles candidatos com menor representatividade para participar dos debates eleitorais. Eu acho que é uma ideia interessante, porque assim, imaginando se trata de partido pequeno, a gente fala também de candidatos de menos renome, então acredito eu que eles tenham mais proximidade com a sociedade e saibam mais, né, o que a gente realmente quer. Enquanto mais informação direta e menos enviesada eu tenho, melhor é o meu voto. Para a maioria dos ministros, os candidatos que apresentam bons resultados nas pesquisas, por exemplo, não podem ficar de fora nos debates. Apesar de discutirem a proposta no julgamento, a advogada explicou que os ministros deixaram em aberto a questão do critério para o convite das emissoras aos candidatos. A participação dos partidos menores é facultativa.
A emissora é quem decide se convida ou não. O critério é da própria emissora. Ela vai escolher, ela vai entender que aquele candidato A ou B, ele vai poder contribuir e mesmo que seja de menor representatividade, ele vai sim participar do debate. Então, a princípio, o critério ele é aberto. Na prática, isso significa que as emissoras de rádio e TV poderão convidar a seu critério qualquer integrante de partido pequeno. E esses candidatos não poderão mais ser vetados pelos candidatos que compõem partidos maiores. Já os que têm maior representatividade, acima de 10 representantes na Câmara Federal, a participação deles já é automática nos debates e obrigatória por lei. A exigência veio com a nova redação dada ao artigo 46, pela reforma eleitoral de 2015, a Lei 13.165. O que o Supremo fez foi ampliar ainda mais e isso só tem a contribuir com a democracia, com as eleições. A gente está num período, querendo ou não, que é crítico para a política e abrir essa possibilidade a um amplo debate só tem a contribuir para que as pessoas votem de forma mais clara, mais esclarecida. É bom lembrar que as 5 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas em conjunto pelo tribunal. Elas questionavam pontos da lei eleitoral de 1997, que foi alterada pela lei aprovada no ano passado, conhecida como mini-reforma eleitoral. Foram questionados 2 pontos diferentes. Como você acompanhou no programa, a questão da participação nos debates e a distribuição de tempo na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Veja agora como foi o resultado de cada ação direta de inconstitucionalidade. Na ADI 5487, o tribunal, por maioria, deu parcial procedência ao pedido. Na ADI 5423, a Corte também julgou improcedente o pedido formulado. Na ADI 5488, o plenário conheceu em parte da ação, para conferir a interpretação conforme ao inciso 5º do artigo 46 da Lei 9.504 de 97. Nas ações 5491 e 5577, por maioria, o tribunal julgou improcedente os pedidos formulados. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que para rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.